Eu passei 8 anos da minha vida destruindo tudo ao meu redor por causa de um vício que eu achava que controlava. Mas não controlava nada. Eu era controlado, manipulado, escravo. Durante 8 anos, eu acordava pensando na próxima dose. Dormia pensando em como conseguir dinheiro. Menti para minha mãe, roubei do meu próprio pai. Perdi amigos, perdi trabalho, perdi dignidade. Até o dia em que eu encostei minha mão numa imagem de um garoto italiano morto aos 15 anos. E algo que nenhum psicólogo, nenhum remédio, nenhuma internação conseguiu fazer. Aconteceu naquele segundo. Se eu te contasse que um adolescente que morreu em 2006, do outro lado do mundo, libertou um viciado em crack no interior de Goiás em 2019, você acreditaria? Meu nome é Rafael. Eu sou técnico em informática. Tenho 34 anos e hoje eu trabalho numa escola pública aqui em Anápolis. Eu tenho uma filha de 6 anos, um casamento restaurado e uma vida que há 5 anos atrás eu tinha certeza absoluta que ia terminar num beco, numa cadeia ou num caixão. O que eu vou te contar agora vai mudar a forma como você pensa sobre vício, sobre liberdade e principalmente sobre quem Deus usa para salvar os perdidos. Anápolis, Goiás, 12 de outubro de 2019, madrugada de sábado para domingo. Eu não fazia ideia de que aquele seria o último dia da minha vida antiga. Naquele dia eu achei que ia apenas usar mais uma vez. Eu estava completamente enganado. Deixa eu te contar quem eu era antes de tudo isso. Eu nasci numa família simples. Meu pai, mecânico, minha mãe, cozinheira de escola, católicos de costume, sabe? Aqueles que vão na missa no Natal, na Páscoa, batizam os filhos porque tem que batizar. Mas Deus mesmo. Deus era mais tradição do que presença. Eu fui coroinha quando criança. Eu lembro do cheiro de incenso, do sino tocando na consagração, da batina branca que minha avó lavava toda semana. Mas para mim, aquilo tudo era só rotina. Bonito, mas vazio. Eu não sentia nada. Cresci como qualquer moleque do interior. Joguei bola na rua, soltei pipa, tomei bronca da mãe, levei chinelada do pai. Terminei o ensino médio, fiz um curso técnico em informática, comecei a trabalhar numa lan house. Ganhava pouco, mas era o bastante. Aos 21 anos, eu conheci a Jéssica. Morena, olhos castanhos, sorriso que desarmava qualquer um. A gente namorou 2 anos e casou. Eu achava que tinha dado certo na vida. Trabalho honesto, esposa bonita, aluguel pago. Simples, mas funcionava. Aí veio a Melissa, nossa filha. Quando ela nasceu, eu jurei para mim mesmo que ia ser o melhor pai do mundo, que ela nunca ia passar necessidade, nunca ia ver o pai dela fraco, nunca ia sentir falta de nada. Eu quebrei esse juramento de um jeito tão violento que até hoje dói lembrar. Tudo começou numa festa de aniversário de um amigo. Alguém ofereceu maconha. Eu fumei. Disse para mim mesmo, é só hoje, só para relaxar. 3 meses depois, eu já estava usando cocaína. 6 meses depois, crack. E aí, brother, aí acabou tudo. Vício não chega gritando, ele chega sussurrando. Ele te convence de que você está no controle, que você usa quando quer, para quando quer, que amanhã você para, mas amanhã nunca chega. Eu comecei a faltar no trabalho. Inventava desculpa, dor de cabeça, problema no carro, familiar doente. No começo acreditavam, depois pararam de acreditar. Fui demitido. Jéssica começou a desconfiar. Eu voltava tarde, com o olho vermelho, nervoso, agressivo, gritava por qualquer coisa, mentia o tempo todo. Dizia que o dinheiro tinha sido roubado, que tinha pagado uma conta, que tinha emprestado para alguém. Tudo mentira. A verdade? Eu estava gastando tudo com droga. Vendi meu computador, vendi meu celular, vendi o som do carro. Peguei dinheiro escondido da Jéssica. Peguei dinheiro da carteira do meu pai enquanto ele dormia. Até a aliança eu vendi. Minha mãe chorava. Meu pai me expulsou de casa 2 vezes. Jéssica me deu um ultimato. Ou eu parava, ou ela ia embora com a Melissa. Eu jurei que ia parar.
Usei de novo no dia seguinte. Eu passei por 2 internações. A primeira, voluntária. Fiquei 28 dias numa clínica evangélica. Saí, fiquei limpo 15 dias. Usei de novo. A segunda internação foi involuntária. Meu pai e meus tios me buscaram de madrugada. Me colocaram à força numa van. Me levaram para uma fazenda no meio do nada. Fiquei 3 meses. Lá dentro, eu rezava. Não porque eu acreditava, mas porque todo mundo rezava. E eu fingia que estava bem, que estava curado, que Deus tinha me libertado. Só para sair logo. Saí. Durei 22 dias limpo. No 23º dia, eu estava de volta na biqueira. Sabe o que é o fundo do poço, irmão? É quando você acorda no chão de um lugar que você nem lembra como chegou. É quando sua filha te olha com medo e não com amor. É quando sua mãe para de chorar, porque já não tem mais lágrima. É quando você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Eu já não era pai, não era marido, não era filho. Eu era só um viciado. Jéssica saiu de casa com a Melissa, foi morar com a mãe dela, entrou com pedido de divórcio. Eu não tive coragem de ir na audiência. Assinei os papéis por procuração. Fiquei morando num quartinho dos fundos da casa do meu pai. Ele não falava mais comigo, só deixava comida na porta, como se eu fosse um cachorro. E de certa forma, eu era. Outubro de 2019. Eu já tinha 29 anos, 8 anos de vício ativo, 8 anos jogados fora. Eu não acreditava mais em nada, nem em mim, muito menos em Deus. Eu respirava rotina, mas por dentro, eu já estava morto há muito tempo. E foi exatamente nesse cenário, nessa vida automática, que aquele cartaz entrou pela minha frente e não saiu nunca mais. 12 de outubro de 2019, sábado, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Eu acordei meio-dia, cabeça pesada, boca seca, corpo doendo, ressaca de crack misturado com cachaça. Olhei para o teto rachado do quarto e pensei, mais um dia para conseguir dinheiro e usar. Levantei, fui até o banheiro, me olhei no espelho. Barba por fazer, olheira roxa, dente quebrado, cicatriz na testa de uma queda que eu nem lembrava. Eu tinha 29 anos, mas parecia ter 50. Tomei banho frio. Coloquei a mesma roupa do dia anterior. Saí. A Nápoles estava vazia. Todo mundo em casa, com a família, almoçando, assistindo o jogo. Eu estava na rua sozinho procurando qualquer forma de arrumar 20, 30 reais. Passei na frente da igreja do Bom Jesus. A missa estava acontecendo. Porta aberta, som do órgão saindo para a rua, cheiro de incenso. Parei por um segundo. Pensei em entrar, mas não entrei. Deus não quer mais nada comigo, pensei. Eu já tentei. Não funciona. Segui andando. Cheguei no centro. Passei na frente de uma loja de artigos religiosos. E foi ali, na vitrine, que eu vi um banner, grande, colado no vidro. A foto de um garoto. Italiano. Cabelo castanho, olhos claros, sorriso meio tímido. Ele estava de terno, com uma gravata, e tinha um ar, sei lá, puro, limpo, como se ele nunca tivesse feito nada de errado na vida. Embaixo da foto estava escrito: Beato Carlo Acutis, padroeiro da internet, rogai por nós. Eu parei, não sei porquê, só parei. Olhei para o rosto dele, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo. Não foi paz, não foi alegria, foi curiosidade. E um incômodo estranho, como se aquele garoto tivesse me visto e não o contrário. Entrei na loja. A dona da loja era uma senhora de uns 60 anos, simpática, cabelo grisalho preso num coque. Ela estava arrumando umas velas coloridas numa prateleira. Boa tarde, meu filho, posso ajudar? Eu apontei para o banner. Quem é esse garoto? Ela sorriu. Ah, esse é o Carlo Acutis, um jovem italiano que morreu em 2006 com só 15 anos. Ele foi beatificado agora no ano passado, em 2020. Aliás, desculpa, foi no ano retrasado, em 2020. Ele é conhecido como o padroeiro da internet. Era um menino muito especial. Eu franzi a testa. Padroeiro da internet? Isso.
Ele usava a internet para evangelizar. Criava sites sobre milagres eucarísticos, ensinava catecismo, ajudava os amigos. Ele dizia que a Eucaristia era a autoestrada para o céu. Morreu de leucemia. Ofereceu todo o sofrimento dele por conversões. Ela pegou um santinho de cima do balcão e me entregou. Toma, meu filho, leva para você. É de graça. Reza para ele. Ele ajuda muitos jovens. Eu peguei o santinho. Olhei de novo para o rosto do Carlo e não sei o que aconteceu, mas eu senti vontade de chorar. Saí da loja. Coloquei o santinho no bolso da calça. Segui andando. Mas algo tinha mudado. Eu não conseguia parar de pensar naquele garoto. 15 anos. Ele morreu com 15 anos. Eu, com 29, já tinha jogado minha vida fora 8 vezes. E ele, em 15 anos, tinha sido santo. Que tipo de pessoa é essa? Cheguei na casa do meu pai. Entrei no quarto. Sentei na cama. Tirei o santinho do bolso. Olhei de novo. No verso tinha uma oração. São Carlo Acutis, jovem apaixonado pela Eucaristia, intercede por mim junto a Jesus. Ajuda-me a ter fé, esperança e caridade. Ajuda-me a vencer o pecado e a caminhar na santidade. Amém. Eu li em voz baixa. E pela primeira vez em 8 anos, eu rezei, de verdade. Carlo, se você é santo mesmo, se você está vendo isso aqui de cima, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não aguento mais. Bastou eu terminar essa frase, e algo começou a mudar dentro de mim, devagar. Mas real. Naquela noite eu não usei. Não foi porque eu não quis. Eu quis. Muito. A fissura estava lá, latejando no peito, berrando na cabeça. Mas algo me segurou. Toda vez que eu pensava em sair, em ir atrás do traficante, eu lembrava do rosto do Carlo. Eu peguei o santinho de novo, olhei e falei em voz alta. Carlo, me segura, só hoje, me segura só hoje. E eu passei a noite inteira em claro, suando frio, tremendo, mas sem sair de casa. Quando amanheceu, domingo, 13 de outubro, eu estava vivo e limpo. Foi aí que eu decidi. Vou pesquisar sobre esse garoto. Liguei o computador velho que eu tinha no quarto. Internet lenta, mas funcionava. Digitei no Google Carlo Acutis. E brother, o que eu vi me destruiu. Tinha centenas de matérias, vídeos no YouTube, documentários, depoimentos, tudo sobre ele. Eu passei o dia inteiro lendo. Carlo era um garoto normal. Nasceu em Londres em 1991, família rica. Mãe que não era muito religiosa, pai também não. Mas Carlo, desde pequenininho, tinha uma devoção louca pela Eucaristia. Ele ia na missa todo dia, desde os 7 anos de idade. Ele dizia que a Eucaristia era Jesus de verdade. Não era símbolo, era o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo. E ele tratava aquilo como o maior tesouro do universo. Carlo aprendeu sozinho a programar. Criou um site catalogando todos os milagres eucarísticos do mundo. Ele queria que as pessoas soubessem que a Eucaristia não era invenção, era real. Era poder, era presença. Ele usava tênis da moda, jogava videogame, assistia desenho, era fã de Pokémon, mas ao mesmo tempo rezava o terço todo dia, ia se confessar toda semana, fazia trabalho voluntário, cuidava de moradores de rua, ensinava catecismo para os amigos. Quando ele descobriu a leucemia, ele não reclamou. Ele ofereceu todo o sofrimento dele pelo Papa e pela Igreja. Morreu em 12 de outubro de 2006. O corpo dele foi exumado em 2019 e estava incorrupto. Incorrupto, irmão. Pele intacta, rosto sereno, como se ele tivesse acabado de dormir. Eu travei, comecei a chorar, porque eu percebi, enquanto eu com 29 anos estava destruindo minha vida, esse garoto com 15 já estava no céu intercedendo por gente como eu. Eu caí de joelhos no chão do quarto, peguei o santinho, coloquei na minha testa e soluçando falei, Carlo, eu não mereço nada, eu sou um lixo, mas se você consegue me ouvir, me ajuda, eu não quero morrer assim, eu não quero que minha filha cresça sem pai. Me ajuda, pelo amor de Deus.
E quando eu encostei aquele santinho na minha testa, eu senti. Foi como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro. Um calor, não de febre, de presença. Eu não vi nada, não ouvi voz, mas eu senti. E eu sabia que não estava sozinho. Tem coisas que os olhos negam, mas a alma reconhece na mesma hora. Eu podia ter ignorado aquele primeiro sinal, mas ele só foi ficando mais forte. Nos dias seguintes, eu comecei a criar uma rotina estranha. Todo dia de manhã, antes de fazer qualquer coisa, eu pegava o santinho do Carlo e rezava a oração que estava no verso, em voz alta. Como se ele estivesse ali do meu lado. Carlo, me segura hoje, só hoje. Me dá força para não usar. Me dá coragem para mudar. E, cara, a fissura continuava. Mas toda vez que ela vinha, eu pegava o santinho, olhava. E algo dentro de mim acalmava. Não era mágica, era luta. Todo dia, toda hora, era luta. Mas pela primeira vez, eu não estava lutando sozinho. Comecei a assistir vídeos sobre o Carlo no YouTube. Tinha um canal italiano que tinha traduzido para português. Eu assistia antes de dormir. Carlo dizia coisas que ninguém nunca tinha me dito. Todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Não eu, mas Deus. Cada frase era uma bomba no meu peito. Eu percebi que eu tinha passado 8 anos olhando só para mim, para o meu vício, para o meu sofrimento, para o meu prazer. E isso tinha me matado por dentro. 3 semanas depois, eu fui na igreja do Bom Jesus. Entrei, estava vazia. Tarde de quinta-feira, ninguém além de 2 senhoras rezando o terço. Sentei no último banco. Olhei para o sacrário, dourado, com uma luzinha vermelha acesa do lado. Eu lembrei. Carlo dizia que Jesus estava ali, de verdade, esperando, sempre esperando. Fiquei uns 15 minutos só olhando. Não rezei, não consegui, só olhei. E aí eu ouvi dentro de mim uma voz que não era minha. Eu nunca te abandonei, você que me abandonou. Desabei. Chorei ali mesmo no banco sem conseguir parar. Uma das senhoras veio, colocou a mão no meu ombro e disse: "Meu filho, o que está te machucando, entrega para ele. Ele cura." Eu não consegui responder. Só chorei. Quando saí da igreja, eu tinha uma certeza. Eu precisava me confessar. Mas eu tinha medo, vergonha. Eu nem lembrava a última vez que tinha confessado. Devia ter uns 12, 13 anos. Passei mais uma semana adiando, até que uma noite eu sonhei com o Carlo. Ele estava do meu lado com aquele sorriso tímido da foto e ele disse: "Vai, ele te espera." Acordei suando, peguei o santinho e decidi: amanhã eu vou. No sábado de manhã fui na igreja. Tinha confissão das 9h ao meio-dia. Entrei. Tinha umas 5 pessoas na fila. Sentei. Coração disparado. Quando chegou minha vez, entrei no confessionário. O padre era jovem, uns 35 anos, tranquilo. Ele fez o sinal da cruz. Eu tremia. "Pode falar, meu filho." E eu desabei, contei tudo. O vício, as mentiras, os roubos, a violência, o abandono da família, tudo. Chorei como uma criança. O padre não me julgou, só ouviu. No final ele disse: "Meu filho, Jesus te ama. Você não está aqui por acaso. Deus nunca desistiu de você. Ele estava só esperando você voltar." Ele me deu a absolvição. E quando ele disse: "Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", irmão, eu senti um peso saindo de mim, literalmente. Como se alguém tivesse tirado um saco de cimento das minhas costas. Eu saí daquele confessionário novo. A ciência dizia: "Não sei." A fé silenciosa parecia sussurrar: "Eu sei muito bem o que aconteceu." E quanto mais eu tentava ser racional, mais eu sentia que alguém ali estava fazendo o caminho contrário dentro de mim. Depois daquela confissão, eu passei um mês limpo. Um mês inteiro sem usar, sem procurar, sem nem pensar. Comecei a ir na missa todo dia. De manhã, 7h. Eu acordava cedo, pegava o santinho do Carlo, colocava na carteira e ia. No começo,
Meu pai achou que era fase, que eu ia desistir em uma semana, mas eu não desisti. Minha mãe começou a chorar de novo, mas dessa vez de alívio. Um dia ela me abraçou e disse: "Meu filho, eu rezei tanto para Nossa Senhora te trazer de volta, tanto, tanto. Eu achei que eu ia te enterrar antes de você se curar." Eu abracei ela e pedi perdão, por tudo. Mas, irmão, não pensa que foi fácil. A fissura voltava todo dia, principalmente de noite. Teve dia que eu saí de casa, cheguei na esquina, ia virar para ir na biqueira, e eu parei. Tirei o santinho do bolso, olhei para o Carlo e voltei para casa. Teve noite que eu passei em claro, tremendo, suando, com vontade de gritar. Mas toda vez eu rezava: "Carlo, me segura, me segura, me segura." E toda vez ele segurou. 2 meses depois, eu liguei para Jéssica. Ela não quis atender. Mandou mensagem: "Rafael, pelo amor de Deus, me deixa em paz." Eu insisti. Mandei áudio, longo, chorando. Contei tudo: a igreja, a confissão, o Carlo, o santinho. Ela ouviu, mas não respondeu. 3 dias depois, ela me ligou. "Rafa, é sério mesmo?" "É, Jéssica, eu juro, eu tô limpo. Faz 2 meses, eu tô indo na missa todo dia. Eu tô trabalhando de novo." Ela ficou em silêncio. "Eu quero acreditar, Rafa, mas eu já acreditei tantas vezes." "Eu sei, mas dessa vez é diferente. Eu te prometo." Ela suspirou. "Vou pensar." Ela deixou eu ver a Melissa, num sábado à tarde, na pracinha perto da casa da sogra. Quando a Melissa me viu, ela correu, pulou no meu colo e gritou: "Papai!" Eu desabei ali mesmo. A Jéssica estava longe observando, mas eu vi, ela também estava chorando. O padre da igreja do Bom Jesus, Padre Marcelo, começou a acompanhar minha caminhada. Ele sabia da minha história e ele me disse: "Rafael, você precisa continuar. O vício é uma guerra diária. Não pensa que você já ganhou. Você está ganhando todo dia." Ele me convidou para participar de um grupo de oração. Eu fui. Tinha outras pessoas ali com histórias parecidas com a minha. Ex-viciados, ex-presidiários, gente que tinha perdido tudo e estava reconstruindo. Eu comecei a falar sobre o Carlo, sobre o santinho, sobre como ele tinha me segurado. Muita gente riu, achou estranho. Um garoto italiano, sério? Mas o padre Marcelo não riu. Ele disse: "Rafael, os santos não escolhem quem vão ajudar pela lógica humana. Eles escolhem pelo amor de Deus. E o Carlo Acutis é conhecido por interceder especialmente pelos jovens e pelos que sofrem com vícios." Ele me deu um livro sobre o Carlo. Eu li em 2 dias. 6 meses depois eu voltei a trabalhar. Consegui um emprego como técnico em informática numa escola municipal. Salário pequeno, mas honesto. Jéssica deixou eu voltar para casa. Não como marido ainda. Ela me colocou no quarto de hóspedes, mas eu voltei. Todo dia eu provava para ela que eu tinha mudado. Levava a Melissa na escola, fazia almoço, ajudava nas tarefas, ia na missa, rezava o terço em família. Demorou. Mas ela começou a acreditar. 1 ano depois, a gente renovou os votos. Na mesma igreja do Bom Jesus, com o padre Marcelo. Eu levei o santinho do Carlo no bolso do paletó. Durante a cerimônia, eu toquei nele e falei mentalmente: "Obrigado, irmão, obrigado." Os anos passaram. Eu continuei o meu trabalho, mas nunca mais fui o mesmo. Em 2020, quando a pandemia começou, eu e a Jéssica criamos um grupo de WhatsApp para ajudar famílias de viciados. A gente compartilhava testemunhos, oração, informação sobre clínicas, sobre grupos de apoio. A gente rezava junto, online. Eu sempre falava do Carlo e sempre levava um santinho dele no bolso. Muita gente me procurava pedindo o santinho. Eu comprava dezenas e distribuía. Um dia um pai me ligou chorando: "Rafael, meu filho parou de usar. Ele está há 3 meses limpo. Ele reza todo dia para o Carlo Acutis. Ele diz que o Carlo segura ele." Eu chorei também, porque eu sabia que era real. Em 2023, eu fui convidado para dar um testemunho numa paróquia em Goiânia. Eu contei minha história, do vício, do fundo do poço, do santinho, do Carlo. No final, mais de 50 pessoas vieram falar comigo, chorando,
pedindo oração, pedindo ajuda. Eu percebi que Deus tinha transformado minha dor em missão. E aí, brother, aconteceu algo que fechou tudo. Em outubro de 2024, 5 anos depois de eu ter visto o banner do Carlo pela primeira vez, eu fui convidado para participar de uma peregrinação para Assis, na Itália. Assis é a cidade onde o corpo do Carlo está exposto. Eu juntei dinheiro durante 1 ano. Vendi o carro velho, pedi ajuda para a comunidade. Consegui. Em outubro de 2024, eu estava lá. Entrei na igreja, Santuário da Expoliação, pequenininho, cheio de gente. E lá, numa urna de vidro, no altar lateral, estava ele, Carlo Acutis, o rosto dele. Sereno, intacto, como se ele estivesse dormindo. Eu me ajoelhei e desabei. Coloquei a mão no vidro e falei: Carlo, obrigado. Obrigado por não me deixar morrer. Obrigado por segurar minha mão quando ninguém mais segurava. Obrigado por me trazer de volta para minha filha, para minha esposa, para minha vida. Fiquei ali quase 2 horas, só orando, só agradecendo. Quando saí, eu sabia. Aquele ciclo tinha se fechado. Tudo começou naquele santinho. Hoje, continua aqui, entre eu e você, nessa tela. Mas Deus ainda não tinha terminado comigo, porque quando eu voltei para o Brasil, Ele decidiu me usar de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Se você está ouvindo isso agora, irmão, irmã, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja como eu era, preso num vício que está destruindo você por dentro. Talvez você tenha tentado parar 1000 vezes e não conseguiu. Talvez você ache que não tem mais jeito, que você já foi longe demais, que Deus não te quer mais, que você não merece perdão. Eu pensei a mesma coisa. Durante 8 anos eu pensei que eu era um caso perdido, que Deus tinha desistido de mim, que eu ia morrer naquele buraco, naquela escravidão, naquela miséria. Mas eu estava errado. Deus nunca desiste. Nunca. Ele só espera. Ele espera você dar um passo pequeno, fraco, tremendo, mas um passo. E quando você dá esse passo, Ele corre na sua direção. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesses 5 anos. Liberdade não é ausência de luta. Liberdade é ter força para lutar. Eu ainda tenho dias difíceis. Ainda tem hora que a fissura bate. Ainda tem momento que eu lembro do gosto, do cheiro, da sensação. Mas a diferença é que agora eu não estou sozinho. Carlo Acutis me ensinou que santidade não é ser perfeito. Santidade é escolher Deus todo dia. É cair e levantar. É falhar e recomeçar. É oferecer a dor para Deus transformar em graça. Ele morreu com 15 anos, mas mudou milhões de vidas, inclusive a minha. Talvez você não esteja lutando contra vício. Talvez sua guerra seja outra. Depressão, ansiedade, luto, solidão, casamento destruído, filho perdido, dívida, medo, vazio. Eu não sei qual é a sua guerra, mas eu sei uma coisa: você não precisa vencer ela sozinho. Carlo dizia: não eu, mas Deus. Isso significa: pare de tentar salvar a si mesmo. Deixa Deus fazer isso. Pare de achar que você precisa ser forte o suficiente. Você não precisa. Você só precisa ser honesto o suficiente para pedir ajuda. Sabe o que eu fiz quando voltei da Itália? Eu comecei a visitar clínicas de recuperação, presídios, comunidades terapêuticas. Eu levo santinhos do Carlo, dezenas deles. Eu conto minha história e eu entrego um santinho para cada pessoa. E eu falo: irmão, esse garoto aqui salvou minha vida. Não foi metáfora, foi real. Reza para ele, pede ajuda. Ele não vai te abandonar. E sabe o que eu tenho visto? Gente se convertendo, gente parando de usar, gente voltando para casa, gente reconstruindo família. Não é magia, não é truque, é intercessão, é graça. É Deus usando um garoto de 15 anos para salvar adultos destruídos como eu. Eu sei que tem gente assistindo isso agora que está no fundo do poço. Você pode estar usando ainda, você pode estar escondendo, você pode estar mentindo para a família, para o trabalho, para os amigos. Você pode achar que já foi longe demais, mas eu te falo de coração,
de irmão para irmão, de sobrevivente para sobrevivente. Não desiste. Deus não desistiu de você. Ele está esperando você dar um passo. Só um. E se você não consegue dar sozinho, pede ajuda. Pede para o Carlo, pede para Nossa Senhora, pede para o Espírito Santo. Reza assim: Carlo Acutis, eu não aguento mais. Me segura, me tira daqui, me dá força para começar de novo. E espera, porque ele vai te segurar. Eu sou a prova viva disso. Hoje eu posso dizer sem medo: eu não sou mais escravo. Eu sou livre. Livre não porque eu sou forte, mas porque eu tenho um irmão no céu que segura minha mão todo dia. Eu tenho uma filha que me chama de pai de novo. Eu tenho uma esposa que voltou a sorrir quando me vê. Eu tenho um trabalho honesto, uma vida simples, mas cheia de sentido. E mais importante que tudo isso, eu tenho Deus. Eu acordo todo dia, olho para o santinho do Carlo na cabeceira da cama e falo: obrigado, irmão. Vamos mais um dia. E ele vai comigo. Se essa história mexeu com você, não guarda só para você. Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo nessas histórias de fé. Não é só entretenimento, é missão, é corrente de graça. Deixa o seu like, não por vaidade, mas porque isso ajuda essa mensagem a chegar em quem está no fundo do poço, achando que não tem mais saída. Comenta aqui embaixo o nome de alguém por quem você quer que eu reze, ou conta o seu testemunho. Eu leio tudo e eu rezo por cada um de vocês. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando de esperança. Aquele amigo, aquele primo, aquele filho, aquele pai que está perdido no vício, na depressão, no desespero. Manda para ele e fala: assiste isso, vai te fazer bem. Porque às vezes, brother, às vezes, a diferença entre a vida e a morte de alguém é um vídeo, é um testemunho, é um santinho, é uma oração. E se você tiver condições, procura um santinho do Carlo Acutis. Tem em qualquer loja de artigos religiosos. Custa uns R$2, R$3. Compra, leva no bolso, olha para ele todo dia. Reza a oração que tem no verso. E confia. Confia que Deus usa os menores, os mais simples, os mais improváveis, para fazer os maiores milagres. Carlo Acutis tinha 15 anos quando morreu. Mas ele está vivo no céu. E ele está trabalhando. Ele trabalhou na minha vida. Ele pode trabalhar na sua. Eu te falo isso hoje de Anápolis, 5 anos depois daquele 12 de outubro, ainda com o eco daquele dia dentro de mim. Tudo começou num santinho. Hoje, continua aqui, entre eu e você, nessa tela. São Carlo Acutis, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te cure, te liberte e te transforme em luz onde você está. Eu sou Rafael. E essa é a minha história. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e nunca, nunca desista. Amém.